Olá, meus amados irmãos e amigos, nossa alegria de termos este último momento com Deus dominical do ano. É com alegria que nós falamos da parte do nosso Deus na reflexão que teremos daqui a pouco com a palavra do Senhor. Eu vou orar porque nada se faz sem o nosso clamor, nosso pedido para que Deus esteja abençoando as nossas atividades. Querido Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, porque mesmo diante de tantas coisas ruins que atravessamos neste ano, de tantas notícias que trouxeram tristeza para muitos, ainda assim a comunicação da palavra, a proclamação das verdades eternas, ela não deixou de ser feita. E não somente nesse canal, mas muitos colegas, muitos pastores que usaram desta possibilidade, através da internet, de proclamar a palavra de Deus. E eu agradeço a Ti, ó Senhor, pelo momento com Deus que tivemos em todo esse ano e também na esperança de que a palavra sempre tenha trazido enlevo espiritual e muita reflexão sobre verdades eternas. Fique com cada um de nós nessa hora. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão em Cristo, meu amigo, eu peço para que você compartilhe esta gravação com todos os seus amigos e irmãos, e também porque é uma palavra que levará a uma reflexão sobre o ano que estamos terminando e o ano que daqui a pouco, daqui a alguns dias, adentraremos. E compartilhe, deixe o seu like ali, faça um comentário, não deixe de fazer um comentário. Eu peço que com esse comentário, isso vai fazer com que nós percebamos como está também a força do nosso canal. O texto que eu quero destacar para a nossa meditação se encontra no livro dos Salmos, capítulo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. O texto nos diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu quero pensar sobre o ser sábio. No momento de tantos problemas, de tantas decepções, de tantas inquietudes, de tantas indiferenças, e nós precisamos da sabedoria vinda de Deus para que saibamos agir de maneira que bem apropriada, da maneira como Deus quer que façamos, que nós possamos agir. Esse texto do Salmo 90, versículo 12, fala em conseguir um coração sábio. E aí, meus amados, nós podemos fazer sempre uma autoanálise do que foi esse ano de 2020, se todas as nossas ações foram feitas com sabedoria. E aí, quando nós projetamos o ano que está por chegar, como é que procederemos diante das decisões, diante das circunstâncias que nós não sabemos como serão? Ninguém imaginava que no ano de 2020 nós passaríamos por tudo isso que nós vivenciamos. Não somente, não é um caso local, mas um caso de alcance mundial. E as igrejas tiveram que se readequar no seu procedimento para atender aos membros das igrejas e atender
principalmente aquilo que Deus esperava que nós fizéssemos, não deixando de proclamar a palavra. Então, sabedoria nós sempre necessitamos. Termine ano ou comecemos um novo ano, vamos precisar de corações sábios. Mas como poderia o coração ser considerado sábio ou não? Ele é um dos principais órgãos do corpo humano e nesse contexto bíblico o coração equivale à mente. É dali que provém as decisões, ali é a sede das emoções. Em outras palavras, poderíamos dizer que o coração é vida. Mas você perguntaria, pastor, o que significa ser sábio? Quando os textos bíblicos falam do sábio, eles dizem respeito a pessoas com habilidades especiais. E essas, às vezes, podem fazer referência a aconselhar, a administrar, entre outras coisas. E há textos que, quando tratam de sabedoria de coração, estão fazendo menção à realização de tarefas. E a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, em Êxodo, nós temos vários versículos que apontam para isso. Esses versículos aludem à natureza prática da sabedoria, ou seja, ser sábio é algo utilitário e não teórico. Não adianta dizer que é sábio e guardar essa sabedoria. Sabedoria envolve a prática. Os sábios na Bíblia fazem refletir sobre o modo de usar o saber, isto é, como um dom destinado, esse dom recebido da sabedoria pode ser destinado à felicidade de outras pessoas. Em outras palavras, a sabedoria designa a capacidade inata ou adquirida de conduzir a própria vida e é manifesta por um conjunto de qualidades. Lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, o autor, Salomão, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No capítulo 1, entre os versos 2 e 7, você vai ver todo esse conjunto de qualidades a que eu estou me referindo. E esse conjunto de qualidades é sempre voltada em prol do nosso próximo. Então, isso é resultado de observações, é resultado de reflexões. E na leitura que nós fizemos do Salmo 90, versículo 12, nós vemos aqui que o salmista, ele buscou ter um coração sábio, suplicando a ajuda de Deus, tal qual como fez Salomão. Salomão, o que ele pediu a Deus para governar Israel foi sabedoria. Dá-me sabedoria. E Deus se agradou do seu pedido e lhe concedeu a sabedoria, tanto que Salomão é tido como um dos homens mais sábios que já existiu na face da terra. Lembre-se que sabedoria não tem nada a ver com conhecimento adquirido. A palavra de Deus mostra como obter um coração sábio ou levar uma vida sábia. Isso acontece quando nós utilizamos nossas aptidões em favor do próximo. Pois como diz a Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, versículo 8, ele diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, então estarão agindo corretamente, estarão agindo de maneira acertada.
Além de uma vida voltada para a valorização do próximo, e nós neste ano pudemos experimentar isso. Quantas vezes nós pudemos auxiliar o nosso próximo, quem sabe ajudando nesse momento de crise. Então, além disso, dessa valorização, o ser sábio também é voltar-se para a família e principalmente voltar-se para o Senhor. Mas amar o próximo e a família é possível pensar quando nós associamos isso à pessoa do Senhor Jesus. E o temor do Senhor, o texto de Provérbios que lemos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer começar a ser sábio? Você precisa temer a Deus, você precisa ser reverente diante dele. Então isso vem especialmente a partir dessa nossa vida com Deus. Você começar a ser sábio, você ter reverência e você ter uma aproximação com o Senhor Deus. E isso independe do momento, independe das circunstâncias, independe dos problemas que possam aparecer. A vida com Deus, ela não tem nada a ver com o nosso dia a dia, no sentido de que vieram tribulações, vieram angústias, vieram decepções, a ansiedade bateu, ou quem sabe a tristeza profunda também se achegou. Não, a vida com Deus, ela está acima dessas circunstâncias e precisa estar acima. Nós precisamos confiar mais em Deus, pedir a Ele sabedoria para sabermos enfrentar esses momentos difíceis. E nós aprendemos a temer o Senhor, então, quando nós reconhecemos a sua soberania e passamos a lhe dedicar o nosso tempo, parte do nosso tempo, para a comunhão com Ele. Isso é ter um coração sábio. Meus queridos, o cristão, aquele que é temente a Deus, ele vive uma vida pautada por aquilo que Deus expõe, por aquilo que Deus espera que façamos. E quando nós seguimos seus conselhos, quando a palavra de Deus tem importância para nós passamos a ter momentos de sabedoria, de respeito ao próprio Deus, de respeito à nossa família, de respeito ao nosso semelhante. A nossa conduta, ela passa a ser diferente. Por isso, essa necessidade é aquilo que o sábio Salomão nos traz, dizendo que esse temor do Senhor, essa reverência, esse abraçar a Deus, vai fazer de nós pessoas sábias, pessoas que sabem agir, que sabem se comportar, que sabem viver dia após dia, que não têm ansiedade, que mesmo que se projete um 2021 com problemas ou mais problemas, nós não estamos sujeitos aos profetas de plantão, aqueles que estão trazendo possibilidades mais nefastas, mais ruins para o próximo ano. Não, nós não estamos presos a essas pessoas, nós estamos presos à palavra, nós estamos confiantes na palavra, nós estamos confiantes nas promessas de Deus. Então, esse temor ao Senhor é o ponto de partida e a essência de um coração sábio. Você tem esse coração sábio? Presta atenção de como você foi desse ano que está terminando. E se você projeta um ano de 2021 na esperança da volta de Jesus, mais ainda, isso irá requerer de nós que vivamos de maneira prudente e que vivamos de maneira sabiamente. E precisamos atentar para a palavra, precisamos estar atentos àquilo que Deus nos diz. Isto é sabedoria.
e vivermos de acordo com aquilo que Deus nos dá. Deus esteja nos abençoando e nos ensinando, e como diz o salmista, ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, ou um coração sábio. Isto é, ensina-nos a ver como está o seu dia, como tem sido os seus dias, para que você viva de maneira sábia. Que Ele, para tanto, o abençoe. Amém. Querido Deus e Pai Celeste, muito obrigado, porque estamos encerrando o ano de 2020 com a certeza e a convicção de que o Senhor em nenhum momento nos deixou. Eu peço que esteja abençoando cada irmão, cada irmã em Cristo, abençoando nossos amigos, aqueles que nos acompanharam nesse tempo de pandemia, e que nós façamos uma avaliação de como foi esse ano, de acordo com o nosso interesse na Tua Palavra, na busca pela sabedoria, no temor ao Senhor. E que para o próximo ano o Senhor possa nos usar cada vez mais, não somente a mim, mas a todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que têm o temor do Senhor, que possam ter corações sábios para agirem de acordo com a Tua vontade, em auxílio, principalmente ao nosso próximo, em obediência, em também respeito às nossas famílias, do procedimento com os nossos irmãos na fé. Abençoe-nos, ó Senhor. Eu quero agradecer por todas as bênçãos e por todas as possibilidades que o Senhor tem dado aos seus servos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo para que na próxima terça-feira nós tenhamos o nosso momento com Deus, momento de oração. Na quinta-feira eu farei o momento com Deus não às 20 horas, eu farei às 23 horas e 40 minutos, em torno de 40 minutos por aí, 20 para meia-noite. Eu darei uma palavra, estarei orando por vocês na virada do ano, à meia-noite, nós adentraremos o ano de 2021 na presença do nosso Deus. Então, na quinta-feira, eu vou explicar melhor isso na terça, mas na quinta-feira será não às 20 horas, no nosso momento com Deus, mas será um pouco mais tarde. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, tenha muitas bênçãos e na paz de Cristo nesse domingo.